Esses dias eu vi um vídeo no Instagram sobre mistura entre micro-organismos. Na verdade, a pergunta era se poderia misturar bacilos com tricoderma. E aí, eu pensei em fazer esse episódio justamente para esclarecer alguns pontos que eu acho importantes antes de a gente pensar em fazer qualquer tipo de mistura. Porque assim, depende muito de como vai ser essa mistura, de quais produtos são, de quais cepas são. Mas hoje eu vou explicar por que essa pergunta ela é mais complexa do que ela parece. Porque já dando um spoiler pra vocês, não existe uma verdade absoluta, tá bom? Mas eu quero ir mais além. Porque se vocês olharem para um solo de mata nativa, aquele que ninguém mexeu ainda, ele tem milhares de micro-organismos convivendo em equilíbrio perfeito. Inclusive, a gente também comentou sobre isso num episódio sobre a rede Wi-Fi que existe embaixo do solo. Se você não escutou, tá bem legal. Corre lá e escuta para você entender um pouco melhor do que a gente vai conversar agora. Ou também escuta depois, vai do seu critério, tá tudo certo. Porque a questão aqui não é se eles podem coexistir, mas sim em quais condições eles coexistem melhor. Olha a diferença. Então, a gente vai destrinchar esse assunto pensando especialmente ali num plantio. Vamos supor no plantio de soja, né? Porque agora tá bem na época. Fica atento que hoje a gente vai abordar muitos temas juntos. Então vamos começar ali pelos estudos em laboratório. Em meio TSA, que é favorável para bactérias, né? Bacilos geralmente ele vai se sobressair. Isso pensando numa competição entre bacilos e tricoderma. Vamos lá. Em meio BDA, ele é favorável para fungos. Então o tricoderma ele vai dominar. E uma curiosidade, né? Quando eu estava no mestrado, a gente tinha que tomar muito cuidado com que micro-organismo a gente manejava ali no fluxo, porque o tricoderma, ele tomava conta das nossas placas de metarrhizium, de bovéria, de isária, que hoje é cordíceps, né? E então, assim, o tricoderma em si, no meio BDA, nossa, ele é super, super favorável. E sabe por que isso acontece? Porque cada meio de cultura, ele oferece um nutriente específico que beneficia um grupo específico. Imagina, às vezes a gente quer isolar um fungo de um solo, ou quer entender quais fungos a gente tem na raiz daquela planta. Então, a gente faz um meio específico para fungos, para a gente isolar aos poucos. Né? Não sei se vocês já trabalharam no laboratório, entendem sobre isso, mas a gente isola às vezes por semanas, porque você isola, faz todo o processo ali na placa de Petri, mas ainda assim aparecem outros contaminantes, então você isola novamente, e esse é um processo porque justamente podem coexistir vários fungos até mesmo na placa de fungos, né? Isso é bem óbvio na verdade. Mas então imagina o solo, que é super diferente, mas a gente também vai comentar sobre isso já já, assim, a quantidade de nutrientes que tem ali. Então, vários micro-organismos conseguem coexistir. E os micro-organismos, eles competem pelo quê? Nutriente, carbono, nitrogênio principalmente, e os micronutrientes também. Espaço físico, né? Eles vão colonizar superfícies, porque quanto mais eles colonizam, mais nutrientes eles conseguem absorver. E água também, disponibilidade hídrica. Até as plantas também, né? Quando elas estão com dificuldade de absorver algum nutriente, elas vão crescendo a raiz. Crescendo para conseguir absorver e se fortalecer. E voltando em tricoderma e bacilos, ambos produzem compostos antimicrobianos, tá? Tricoderma possui as enzimas quitinolíticas, alguns antibióticos. Os bacilos produzem lipopeptídeos, bacteriocinas. Em teoria, eles poderiam se prejudicar, né? Pensando assim racionalmente. Mas, e esse é um mas enorme, goiano a gente fala mais, né? Mas, em laboratório, não é solo real. Isso é um fato. No laboratório a gente tem meio de cultura homogêneo, sem estrutura, nutrientes que são facilmente disponíveis, que estão em excesso ou em escassez, dependendo do micro-organismo que a gente está lidando, sem comunidade microbiana nativa competindo, temperatura e umidade constantes. Eu até comento num vídeo lá do Instagram sobre metarrísio, né, a temperatura e umidade ideal. Se você ainda não segue o Instagram, @bioagrotech.podcast, segue a gente lá. Toda semana tem vídeo novo, tem resumo do podcast, né, o nosso mapa mental, então fica por dentro. E outra coisa da placa de Petri, do laboratório, né, é que o espaço é bidimensional. Agora, se a gente olha o solo real, ele tem uma estrutura tridimensional super complexa, agregados,
poros, microhabitats distintos, né? Porque às vezes o nutriente se acumula em um lugar e não se acumula no outro, então isso vai diferenciar onde alguns micro-organismos vão ficar. Matéria orgânica em diferentes estágios de decomposição, e isso também pode ser isolado. Comunidade microbiana nativa de milhares de espécies, variações diárias de temperatura, umidade, pH e gradientes também de nutrientes e oxigênio. E isso vai diferenciar os organismos aeróbicos e anaeróbicos, né? Os que respiram oxigênio e os que não respiram. Para ser bem simplista, tá, gente? Então, assim, se a gente comparar laboratório com solo real, é igual comparar um aquário com um oceano. É completamente diferente. E sabe um outro ponto bem importante que tem em alguns artigos sobre a eficiência do uso de carbono microbiano? Matéria orgânica funciona como um tamponante da competição. O que é isso? Os solos pobres em matéria orgânica, geralmente eles têm micro-organismos que competem de forma intensa por recursos escassos. É como se a gente tivesse 100 pessoas disputando por 10 sanduíches. Agora, solo rico em matéria orgânica, a gente já tem recursos abundantes, diversidade, até de micro-organismos mesmo. É como se fosse um buffet em que cabe todo mundo. É só pensar assim, ó. Vocês já foram em alguma casa que tem um churrasco que é assim, só tem uma linguiça, tem 2 pedaços de carne, um pedacinho de frango e tem um monte de gente pra comer. Aí dá até tristeza, né, gente? Isso é um solo pobre. Agora, você chega num churrasco que tem picanha, pão de alho. Eu, particularmente, gosto muito de coraçãozinho, né? Então, assim, se você vai nesse tipo de churrasco, você vai se sentir super satisfeito. E tem gente que, por exemplo, eu não gosto de alho, eu não como pão de alho. Eu não conheço essa pessoa, né? Mas pode ser que exista. E aí a gente vai diferenciando as pessoas por aquilo que elas comem. E os micro-organismos também são assim. Então, alguns comem só coraçãozinho, outros comem só pão de alho, outros comem só picanha. Acho que todo mundo gosta de picanha, né? Tipo carbono para micro-organismo. Mas enfim. Então, resumindo tudo isso, a comunidade microbiana, em condições normais, ela é controlada por si só. Por isso a gente chama de tamponante, né? Porque por meio da competição e do mutualismo, né, que um vai ajudando o outro, isso acontece de uma forma normal. Mas não é só a quantidade de matéria orgânica também, né? É a qualidade, diversidade. Diferentes micro-organismos, eles degradam compostos diferentes. Igual eu comentei do churrasco para vocês. O tricoderma, ele é especialista em celulose. Os bacilos, eles têm várias enzimas e eles ocupam nichos diferentes, entende? Então, a partir do momento que você joga ele ali no solo, cada um vai procurar seu tipo de alimento específico. E eu gosto muito de comparar o solo que a gente tem, né, assim, para plantio, com o solo de mata, porque o de mata é o ideal. Então, quanto mais perto a gente chegar do ideal, melhor. Lá no solo de mata, a gente tem centenas de espécies de fungos, milhares de espécies de bactérias, arqueias, protozoários, tem nematóide também, tá bom? Fitopatogênico, entomopatogênico, vários tipos de nematóide, macro e mesofauna, e todos eles coexistem por um princípio ecológico, que é diversidade gera estabilidade. Então, quanto mais espécies, mais nichos ocupados, menos espaço, um dominante absoluto, entendeu? Um patógeno oportunista, por exemplo. Então, assim, eu já vi o pessoal comentando também que eu não concordo, tá? E assim, nem as pesquisas concordam com isso. Pessoal, aplica um tipo de bacilos e um tipo de tricoderma para não ter competição no solo. Gente, isso não é verdade. Porque olha só o quanto é específico. Tricoderma harzianum cepa específica vai colonizar um nicho. Tricoderma harzianum cepa 2 vai colonizar outro nicho. Tricoderma coningiopsis vai colonizar outro nicho. Entende? Que até mesmo dentro das espécies e dentro das cepas a gente tem essa diversidade? Então vocês concordam comigo que quanto mais espaços ocupados, melhor? Porque assim a gente vai conseguir ter uma diversidade melhor. E se por um acaso eu aplicar algum tipo de produto que mate um nicho ou que reduza a matéria orgânica por alguma situação, eu não vou perder toda a minha população? Então, a diversidade é sempre o melhor caminho, porque a evolução desses micro-organismos, elas são influenciadas por interações ecológicas, né? O que são essas interações? Competição, cooperação, predação, e isso equilibra. É como a nossa cadeia alimentar. É que nós, seres humanos, a gente também dá uma desequilibrada nessa cadeia, né? Mas tudo bem. Então, aí eu comentei do solo de mata, que é o ideal. Agora a gente vai para o solo agrícola, né? Agricultável. Como é que ele é? Em alguns casos, ele é revolvido periodicamente, então quebra a estrutura, né? Aqueles nichos, aquele solo tridimensional, ele já não vai
ter em tanta quantidade, a monocultura ou uma rotação bem limitada, porque assim, ó, imagina, só soja e milho. Então ali só tem micro-organismos, que só ficariam os micro-organismos de soja e milho durante um ano inteiro, ou durante 10 anos, só soja e milho, imagina. Então, a gente vai selecionar as espécies que estão ali, e muitas vezes, alguns patógenos. Aplicações pesadas de produtos químicos, períodos de solo descoberto, então não tem nada, né, o que a gente chama aí de solo pousio. Imagina, a diversidade microbiana é super reduzida, super. Se você adiciona ali pelo menos uma planta de cobertura entre a soja e o milho, até para ajudar a reduzir nematóide, algumas gramíneas elas podem ajudar, a crotalária, que é uma das mais conhecidas. Tem outros mix também de aveia com nabo forrageiro, tem essa possibilidade, então você vai aumentar a diversidade microbiana ali, mas o fato é, o que eu tô querendo dizer, que quando a gente tem essa diversidade reduzida, poucos micro-organismos eles vão dominar. E aí sim, pessoal, a competição fica intensa, porque tem um tricoderma que consome carbono e um outro nutriente específico. E aí só tem carbono. E aí os tricodermas que estão ali, meus amigos, eles vão competir entre si, eles vão se matar para poder alimentar daquele carbono. E vários estudos mostram que os solos com menos variedade de micro-organismos, eles são vulneráveis a doenças, mas eles respondem melhor à ação de bactérias benéficas. Então, olha que interessante, o solo degradado, ele precisa de mais inoculação, porque a comunidade nativa, ela não está fazendo seu trabalho, mas, ao mesmo tempo, se a gente inocular sem matéria orgânica, os micro-organismos aplicados, eles vão competir, assim, ferozmente pelos poucos recursos que estão disponíveis ali. E tem uma coisa que acontece que chama segregação espacial. Por exemplo, o tricoderma, ele prefere matéria orgânica em decomposição, resíduos vegetais, né, a celulose, que a gente fala que ele tem celulase também, que vai quebrar essa celulose. Os bacilos, eles colonizam preferencialmente a rizosfera, a região ao redor das raízes, né, entre o solo e a raiz, que ali vivem várias espécies de micro-organismos. Então, eles não estão no mesmo lugar ao mesmo tempo competindo. É como se dois times estivessem jogando em campos diferentes. Mas tem alguns bacilos também que eles vivem dentro de alguns agregados de solo, que é um ambiente mais anaeróbio, sabe? Tricoderma fica mais na superfície dos resíduos, precisa de mais oxigênio. Então, cada um tem o seu espaço preferido ali no solo. E tem uma outra coisa bem interessante, que é a cooperação entre esses micro-organismos. Aplicar junto, por exemplo, né, ali no tratamento de semente, no suco de plantio, ou até mesmo aplicação via pulverização, a gente tem um resultado muito melhor do que a gente aplicar separado, porque eles são sinérgicos, ou seja, eles se ajudam. Vamos supor, a gente está aplicando tricoderma e bacilos pensando no mofo branco, tá? Gente, isso aqui é um recorte. Lembra sempre que eu comento sobre cada cepa específica, olha na bula se realmente tem o registro, mas eu tô fazendo um recorte aqui. O tricoderma, ele vai parasitar o escleróide do fungo, que ele se alimenta desse escleróide. Já o bacillus, ele vai produzir os lipopeptídeos que vão inibir a germinação. Então, juntos, eles vão atacar por duas vias diferentes, então a gente vai ter um controle superior. É a mesma coisa de aplicar bradyrhizóbio, que é o inoculante, com azospirillum, que é um coinoculante, na soja, ou até mesmo no feijão. Bradyrhizobium, ele fixa nitrogênio nos nódulos. O azospirillum produz fitormônio que estimula as raízes, mais sítio para bradyrhizobium, ou seja, mais fixação. Então, é sinergismo. Porque tem alguns casos que o micro-organismo facilita a vida do outro e ele nem sabe. Ou sabe, né? Que o solo é ancestral. A gente que não entende, tá começando a entender, na verdade, os processos. Mas, por exemplo, o tricoderma, ele quebra a celulose, libera açúcares, que são açúcares simples, e os bacilos consomem esses açúcares. Já os bacilos, eles solubilizam o fosfato, aumenta o fósforo disponível e o tricoderma cresce melhor, né? Esses fungos adoram o fósforo. E isso é chamado de protocooperação. Tô relembrando vocês aí das aulas de biologia, hein? E uma outra questão bem básica que às vezes a gente esquece, por exemplo, o bacillus, que é uma bactéria, age rápido, né, quando a gente inocula. Por quê? 24, 48 horas o bacilo já se multiplicou aí em bilhões de células. O tricoderma, ele demora um pouco mais, 5 dias mais ou menos. Isso depende muito também do tipo de solo, tá? Tem muitos fatores, mas é um recorte também. Então o tricoderma, ele demora um pouco mais para se estabelecer. Então eles não competem ao mesmo tempo pelos recursos também no mesmo tempo. E só relembrando algo importante sobre matéria orgânica, os resíduos frescos, eles têm alta relação CN. Matéria orgânica
orgânica em decomposição tem relação CN intermediária e humus estável tem relação CN baixa, ou seja, alta complexidade, mais difícil para o micro-organismo, né, se alimentar. Mas ainda assim, para cada fração disso, tem micro-organismos que preferem. Por isso eu falei sobre a palhada diversificada, o mix de cobertura. Porque assim você tem vários tipos de matéria orgânica e assim a diversidade de micro-organismos. Então vamos fazer um checklist rápido? Anota aí. O solo com matéria orgânica acima de 2,5%. O ideal é acima de 3% para os micro-organismos se multiplicarem. Palhada de qualidade na superfície. Plantio direto consolidado. O ideal é acima aí de 3 anos. Um pH de solo ajustado entre 5,5 e 7, uma boa umidade do solo e uma temperatura adequada. Isso pensando na hora da aplicação. Se você fez a análise do seu solo e viu que ele está pobre, compactado, então o melhor é priorizar um micro-organismo que ele consiga se multiplicar mais rápido, né? E focar na recuperação do solo primeiro, antes da gente colocar qualquer micro-organismo. Então, a verdadeira lição desse episódio é que o solo ele é complexo. Então, não tem uma resposta simples entre o sim e o não. Os micro-organismos competem? Sim, os micro-organismos, eles cooperam também. E eles conseguem coexistir? É claro, gente. Isso tudo depende do contexto, da qualidade, da quantidade de matéria orgânica, diversidade na comunidade nativa, estrutura do solo, manejo histórico. Espero que vocês tenham gostado desse episódio e que tenha aberto um pouco a cabeça de vocês em relação a que não existe verdade absoluta em relação aos micro-organismos, tá bom? Espero vocês na semana que vem, quarta, às 6 da manhã. Tchau, tchau.